Fala moleque, fala moleca, tudo certinho, tudo de boa? Tudo sossegadinho? Primeira fase da Federal já era, hein? Primeira fase da Federal já fizemos, apavoramos. Tranquilaço, tranquilaço. Uma provinha aí que veio num nível como a gente espera realmente, uma prova de primeira fase, num nível de leve, né? Pensando aí que todos os candidatos, independente do seu curso, precisavam de uma prova de matemática aí, as questões vieram num nível que realmente a gente esperava. Caíram questões que a gente de conteúdos que a gente espera, então a gente teve questões aí de funções, tivemos questões de geometria analítica, claro, questãozinha de geometria sempre vem, tivemos questõezinhas a respeito de probabilidade, então questões que já eram esperadas, num nível realmente que a gente esperava, claro, tivemos aí uma questão de logaritmo que já veio num nível um pouco acima do esperado numa primeira fase, mas de maneira geral, uma prova super de boa, uma prova super esperada, do jeito que nós gostaríamos realmente. Parabéns aí pela banca da Federal do Paraná e que venha a segunda fase. Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito das questões. Então, convido vocês a gente discutir um pouquinho cada uma das questões, conversar a respeito do conteúdo que cada uma trata e já pensando numa segunda fase aí do nosso vestibular. Vamos lá, primeira questãozinha, vem comigo. Primeira questão que a gente tinha lá, era uma questão em que abordava um triângulo retângulo. Essa questão, uma questão de nível fácil, não era difícil. Ela falava a respeito do seguinte: em um triângulo retângulo, o maior e o menor lado medem respectivamente 12 centímetros e 4 centímetros. Ele pede qual é a área desse triângulo aí. Alguns alunos vieram conversar comigo e falaram que, professor, eu simplesmente peguei 12 centímetros, 4 centímetros e calculei a área com esses elementos aí. Tomar muito cuidado. Ele fala que a gente tem o menor lado e o maior lado. Esses não necessariamente são a altura e a base desse triângulo aí. Então é tomar cuidado nesse sentido. Trouxe aqui o desenho para vocês observarem corretamente o que seria, como a gente efetuaria esse exercício aí. Vem comigo? Então eu peguei lá um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo um dos lados dele é de 90 graus. A gente pegou aqui um lado, o lado menor de 4 centímetros, esse lado acaba sendo a nossa altura nesse desenho, e o lado maior, na verdade, ele acaba sendo a hipotenusa, e aí está o erro da gente pegar 4 vezes 12 e dividir por 2, calcular a área como se eles fossem base e altura. Na verdade, de 12 centímetros, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo aí. Bom, mas se eu quero calcular a área, eu vou precisar da base da altura. A altura já é me dada, 4 centímetros. Preciso da base desse triângulo aí. Como obter a base? Opa, o cara te dá um cateto, ele te dá a hipotenusa, para a gente obter outro cateto, vamos chamar ele de x, e daí basta a gente trabalhar com o Teorema de Pitágoras, né? Chama tio Pete lá bem de boinha. Teorema de Pitágoras, na hora que a gente pegar um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, tem que dar a hipotenusa ao quadrado. Foi isso que eu fiz aqui. Perceba, peguei x ao quadrado mais 4 ao quadrado, e daí vai me dar a hipotenusa ao quadrado, que foi 12 ao quadrado. Basta a gente desenvolver, a gente vai acabar obtendo a base desse triângulo da maneira como ele foi disposto aqui. Se eu desenvolver, eu vou ficar lá, então, x² mais 16, isso é igual a 144. Jogando 16 para o outro lado, passando para o outro lado, subtraindo, a gente acaba obtendo que x ao quadrado é 128. E por fim, a gente chega que x é igual a 8 raiz de 2. Opa, agora sim, tenho a minha base, tenho a minha altura desse triângulo, daí para calcular a área é tranquilinho. Para calcular a área do triângulo, base vezes altura, divididos por 2. Então eu peguei a base que a gente acabou de calcular, 8 raiz de 2, multipliquei pela altura, que vale 4, e daí dividi por 2 aí. A partir do momento que eu faço isso, a gente acabou chegando na área do triângulo, conforme pedido pela Universidade Federal do Paraná. É 16 raiz de 2 centímetros quadrados. Estava lá a nossa alternativa? Resposta certa, letra D, D de dado, D de jeans, D de John Lennon, D de Dig Joy Popov, sei lá, né? Enfim. Bom, galera, perceba. Questãozinha 64, uma questãozinha tranquila, não abordava nada muito complexo, era a gente parar e olhar com calma aí, não tinha erro, né? É claro, alguns estudantes, conforme eu já falei, pegaram como se fosse base e altura, os valores dados no enunciado, era desenhar o triângulo e olhar com muita calma para perceber que não eram a base e a altura sendo dados ali no nosso enunciado. Tranquilo? Primeira questão bem de boa, penso que você fez ela bem tranquila, afinal de contas, a gente durante o ano a gente aborda conteúdos muito mais complexos aí. Vamos para o próximo? Próxima questãozinha, questão 65. Questão 65 falava o seguinte: o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil
é responsável por tratar incidentes de segurança em computadores e redes conectadas à internet no Brasil. A tabela ao lado, já vou mostrar essa tabelinha para vocês, ele apresenta o número de mensagens não solicitadas, que foram notificados ao CERT.br, aquele centro de estudos que ele falou lá em cima, no ano de 2005 por trimestre. Ele quer saber qual dos gráficos abaixo representa os dados dessa tabela. Galera, questão simples, mas questão muito bacana. Pense, primeira fase da Federal são todos os cursos que estão fazendo. E o cara, independente do curso que você for fazer, precisa sim olhar para uma tabela, organizar essa tabela, olhar para ela, identificar os dados que tem ali, saber transpor esses dados para um gráfico. Questãozinha show de bola, muito boa para uma primeira fase aí. Complicada? Não, mas importante para o curso que você quiser fazer aí. Vamos desenvolver aqui comigo? Então perceba, ele me dá uma tabela. Essa tabela ela apresenta o trimestre, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, apresenta as notificações de spam que a gente teve em cada um desses trimestres, e ele quer que a gente relacione essa tabela com as alternativas. Cada uma das alternativas me dá um gráfico de barras aqui. Perceba que esses gráficos de barras, eles têm alguns valores bem distintos, né? Se a gente for observar na letra A, ele me diz que no primeiro trimestre foi de 40%. Na letra B, 45%. Na letra C, 33%. Na letra D, 35%. E na letra E, ele diz que no primeiro trimestre foi de 42% do total. Perceba, todos os valores do primeiro trimestre, em todas as alternativas são distintas. Então não há necessidade de que a gente calcule a porcentagem de todos os trimestres, do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto trimestre. Basta que a gente calcule do primeiro. Afinal de contas, se a gente souber no primeiro trimestre qual é a porcentagem que representa do total, a gente vai saber qual é a alternativa correta aí. Bom, então vamos olhar para o primeiro trimestre. A gente quer saber qual é a porcentagem que a gente tem no primeiro trimestre de spams em relação ao total. Se a gente for buscar o total, basta a gente somar as notificações que a gente teve aí nesses 4 trimestres. Então, nesses 4 trimestres, somando esses valores que eu tenho aqui, a gente acaba obtendo que, ao todo, foi 711.467 notificações. Esse seria o total, ou seja, o nosso 100%. A gente está em busca de qual porcentagem que o primeiro trimestre representa desse todo. Então, basta que a gente trabalhe aí com uma proporçãozinha. A gente tem que 711.467 representa o total, 100%. Já 249.743, que é o valor que a gente tem do primeiro trimestre, ele vai representar X%. A partir do momento que eu tenho aí uma proporção, basta a gente efetuar aí o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Se eu efetuar 711.467 vezes X, a gente vai obter 711.467X, e efetuando a outra multiplicação, o produto aqui dos meios, 249.743 vezes 100, a gente acaba obtendo 24.974.300. Passando, dividindo, né, efetuando essa equação do primeiro grau, a gente acaba chegando que o x ele é aproximadamente 35%. Perceba, apenas com essa resposta, apenas sabendo a porcentagem do primeiro trimestre, a gente já vai lá para as alternativas e sabe qual marcar. Então, o primeiro trimestre representa 35%. Vamos voltar lá nas alternativas? Perceba, a única alternativa que me diz que no primeiro trimestre eu tive 35% do total, das notificações totais desse ano aí, é a letra D, D de novo, D de Dig Joy Popov, vem ficar comigo. Fechou bem tranquilo. Perceba, questão simplesinha, não é complicada, conforme eu já falei para vocês, é uma questão necessária, muito importante. Saber interpretar uma tabela, saber interpretar um gráfico, show de bola, questãozinha muito boa para uma primeira fase aí. Tranquilo? Tenho certeza que você acertou, fez com calma. É claro, galera, se a gente fosse buscar as porcentagens de todos os trimestres, a questão ela acabava ficando extensa. Mas como as alternativas vieram adequadas, e muito provavelmente quem elaborou essa questão pensou nisso, bastava você calcular ali o primeiro trimestre e você já sabia qual era a alternativa correta. Tranquilo? Vamos para uma próxima questão? Vamos para ela lá. Vem comigo aqui. Próxima questão, questão 66 da sua prova da primeira fase federal do Paraná. E o seguinte, a piscina usada nas competições de natação das Olimpíadas Rio 2016 possui as medidas oficiais recomendadas: 50 metros de extensão, 25 metros de largura e 3 metros de profundidade. Supondo que essa piscina tenha o formato de um paralelepípedo retângulo, qual dos valores abaixo mais se aproxima da capacidade máxima de água que essa piscina pode conter aí?
Bom, pensando nessa questão, também, uma questão já esperada, uma questão de geometria espacial, aborda um conceito bem básico de geometria espacial, afinal ele está falando de um paralelepípedo ali, mas tem um detalhezinho que pode ter dificultado aí, que é justamente a gente fazer a mudança de metros cúbicos para litros. Pode ser que aí o seu concorrente tenha dado aquela deslizada, mas você apavorou, eu tenho certeza aí. Vem comigo, vamos resolver ela? Questão simplesinha. Bom, primeiro, galera, perceba, ele me dá quais são as medidas, ele me dá a extensão, me dá a largura e me dá a profundidade, e ele pede qual o volume de água que a gente tem aí, qual a capacidade de massa. Peguei lá um paralelepípedo, coloquei os meus dados aqui do enunciado, então 50 metros aqui, a gente tem aí 25 metros, e para finalizar, 3 metros de altura. Beleza, vou calcular qual é o volume que a gente tem de água nessa piscina. O volume, num paralelepípedo, basta a gente fazer base vezes altura. Como a base é um retângulo, basta que a gente pegue essas grandezas, pegue essas medidas e multiplique elas, né? Então a gente teria aqui que o cálculo do volume seria pegar um comprimento vezes largura vezes altura, joguei esses dados aqui e a gente acaba obtendo que o volume dessa piscina é de 3.750 metros cúbicos. Tomar cuidado. Lá no enunciado, o cara pedia pra gente essa medida, esse volume em litros. E aí, provavelmente, alguns devem ter dado uma deslizada. Tenho certeza que não é você. Para a gente buscar qual é a quantidade em litros que isso representa, basta a gente lembrar que 1 metro cúbico ele acaba valendo 1.000 litros. A partir do momento que 1 metro cúbico é 1.000 litros, basta a gente multiplicar esse volume por 1.000. Então a gente teria aqui que o volume em litros seria 3.750 vezes 1.000. E daí sim a gente chega na resposta de 3.750.000 litros. Perceba, galera, essa resposta lá entre as alternativas estava lá na letra C. Questão 66, novamente, questão bacana, show de bola. Pegava conceitos básicos, né? Dependia de conceitos básicos da geometria espacial. Questão sempre certa na primeira fase da federal. Muito provavelmente no seu Enem a gente vai encontrar isso também mais pra frente. Então questãozinha que você já estava esperando, só esse detalhezinho de metros cúbicos para litros que a gente tem que tomar um certo cuidado. E não é tomar cuidado apenas na Federal do Paraná, tomar cuidado em outros vestibulares, tomar cuidado no Enem. Eles gostam muito de cobrar isso e não é complicado, né? Pensando bem, imagina uma caixa d'água, né? A gente tem uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro, me daria aí 1 metro cúbico. Isso nos traz aí em torno de 1.000 litros. Então, a hora que você quiser transformar de metro cúbico para litro, pensa na caixa d'água, vai facilitar muito a sua vida aí. Tranquilo? Dúvidas? Vamos para a próxima questãozinha? Vem comigo. Questão 67. Questão 67 dizia o seguinte: Rafaela e Henrique participaram de uma atividade voluntária que consistiu na pintura da fachada de uma instituição de caridade. No final do dia, restaram 2 latas de tinta idênticas, de mesmo tamanho e cor. Uma dessas latas estava cheia de tinta até a metade. Ela tinha metade da sua capacidade. E a outra estava cheia de tinta até 3/4 de sua capacidade. Ambos decidiram juntar esse excedente e dividir em 2 partes iguais, a serem armazenadas nessas mesmas latas. A fração que representa o volume de tinta em cada uma das latas em relação à sua capacidade, após essa divisão, é... Galera, novamente, uma questão com conceitos básicos, questão muito própria para a primeira fase, por isso que eu digo, eu estou falando, repetindo isso em várias questões, por isso que eu digo que a primeira fase assim, foi num nível muito bacana, tenho certeza que você mandou muito bem, e perceba, essa questão envolvia matemática básica, nada além disso, a gente até pode falar que a gente estava tirando uma média, pensando em estatística, mas não precisamos nem chegar a esse ponto. Ele fala que a gente tem 2 latas, ele vai juntar essas latas e vai dividir em 2. Perceba, basta a gente somar e dividir. No enunciado isso está bem descrito. Perceba, vem comigo aqui. Ele diz o seguinte, se a gente for pegar lá no enunciado, ele fala assim, ó, ele está pegando ambas as latas, ele vai juntar essas latas, ele vai juntar as latinhas que você tem aí, vai juntar a capacidade de cada uma, tá bem certinho aqui. Ó, eles decidiram juntar, eles vão juntar esse excedente e dividir em 2 partes iguais. É isso que você tem que fazer. Pegar a quantidade que você tinha numa lata, juntar com a outra quantidade e dividir em 2 partes iguais. Exercício bem tranquilo. Vem comigo, vamos desenvolver ele?
Perceba. Então, ó, peguei e fui buscar o total de tinta. Então, eu peguei metade de uma lata que o enunciado me dizia, mais 3/4 de outra, e fomos somar. Vamos somar frações com denominadores diferentes. Fui lá e fiz um mínimo múltiplo comum. A partir disso, fui buscar frações equivalentes, né? Dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador. Cheguei em 2/4 mais 3/4. Juntando, a gente acaba chegando aí em 5/4. Então, 5/4 seria o total de tinta que a gente tem a partir do momento que a gente junta as duas latas. Bom, ele foi lá e dividiu em duas partes iguais, ou seja, basta a gente pegar esses 5/4 que a gente tem aí e vamos dividir ele em dois. A gente vai pegar a quantidade de total de tinta que a gente tinha e vai dividir em duas partes. Então tá lá, 5/4 divididos por 2. Como a gente sabe, divisão de frações, eu repetia a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda, e a partir disso eu tenho 5 vezes 1 no numerador 5, 4 vezes 2 no denominador 8, e portanto a quantidade que eu vou ter em cada uma dessas latas seria de 5/8 da lata aí. Perceba, questão bem tranquilinha, apenas envolvendo operações com frações, uma questão envolvendo muito matemática básica aí, resposta certa, letra B, B de Bosque, bem tranquilo. Sussa! Galera, pô, 3 questõezinhas que a gente já corrigiu aí, 3 questõezinhas muito de buenas, né? 3 questõezinhas que eu falei uma em seguida da outra, que são questões muito tranquilas. Tenho certeza que você apavorou, tenho certeza que você acertou, mas essa aí, questão 67, tá aí, tá contigo, tá guardada. E vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima, vem comigo. Questão 68. 68 diz o seguinte: o gráfico ao lado representa o consumo de bateria de um celular entre as 10 horas e as 16 horas de um determinado dia. Supondo que o consumo manteve o mesmo padrão até a bateria se esgotar, a que horas o nível da bateria atingiu 10%? Então ele vai ter aí, das 10 às 16 horas, um certo consumo, já vamos olhar isso no gráfico, e ele quer saber em que momento que a gente, em que horário, em que momento que a gente vai ter o nível de bateria a 10% aí. Vamos olhar lá para o nosso gráfico? O gráfico, perceba, galera, o gráfico ele tem um formato aí de reta, portanto, eu até poderia pensar numa função afim, poderia sim pensar em y igual a x mais b e buscar a equação dessa reta aqui, mas não é necessário. Perceba, a gente sabe que numa reta, a gente sabe que numa função afim, é proporcional à variação que a gente tem dos nossos valores aí. Seria proporcional à variação entre o tempo nessa situação e o nível de bateria que a gente tem desse celular aí, desse equipamento. Perceba, aqui, poderia buscar a lei? Poderia, mas há uma maneira muito mais fácil de desenvolver. Perceba que, das 10 às 16 horas, acaba aí se passando 6 horas. Nessas 6 horas que se passam, veja lá o nível de bateria. Ele era de 100% e ele foi para 40%. Ou seja, nessas 6 horas, acaba diminuindo o nível de bateria em 60%. Se a gente for observar isso, em 6 horas diminuiu 60%, o que a gente já pode tirar de conclusão aí? Opa, podemos tirar de conclusão que a cada 1 hora diminui 10%. Você percebeu isso? O seu exercício acabou. Porque perceba, ele quer saber agora quando que esse nível de bateria vai chegar a 10%. Perceba, às 16 horas a gente está em 40%. Às 17 horas, se aumentar 1 hora, vai diminuir 10%, ou seja, vai para 30%. Às 18 horas, mais 1 hora, vai para 20%, vai diminuir sempre 10%. E daí às 19 horas vai chegar naqueles 10% que a federal estava pedindo da gente. Perceba, galera, é só analisar o gráfico, proporçãozinha. Se em 6 horas diminuiu 60%, isso quer dizer que a cada hora está diminuindo 10%. Se eu quero de 40% ir para 10%, ou seja, quero diminuir mais 30%, basta mais 3 horas. Se o nosso final aqui está 16 horas, eu preciso de mais 3 horas, a gente acaba chegando à conclusão aí que os 10% que o exercício pede para a gente, o nível de bateria chegará a 10% às 19 horas. Basta um raciocínio, basta você pensar um pouquinho, basta trabalhar um pouquinho com proporção, nada demais. O exercício super bacana, trazendo uma característica lá da função afim, questão muito própria de primeira fase aí. Logo, nossa resposta nesse caso, às 19 horas. 19 horas o nível de bateria atingirá 10%. Tranquilo? Sossegadinho? Questãozinha aí, muito bacana para uma primeira fase. Vamos seguir direto aqui? Vamos para a questão 69? Questão 69 pediu o seguinte: considera a reta R de equação y igual a 2x mais 1. Qual das retas abaixo é perpendicular à reta R e passa pelo ponto 4 e 2? Galera, aqui
teria que ser esperto. Aqui, a hora que você pega essa questão, basta a gente observar ela e a gente já consegue eliminar algumas alternativas aí, a gente consegue jogá-las fora. Perceba, ele está querendo uma equação de uma reta que seja perpendicular a essa reta R. Já estudamos, conversamos aí, que duas retas elas são perpendiculares quando o coeficiente angular de uma for o oposto e inverso da outra. Então basta você observar aqui. Perceba, a equação da reta R que ele está te dando é y igual a 2x mais 1. Olha para o coeficiente angular. O que acontece com o coeficiente angular? O coeficiente angular, aqui nessa situação, ele acaba sendo 2. Então vamos marcar aqui para você observar. A gente tem um coeficiente angular 2, ou seja, a outra equação que a gente está buscando, segundo ele é perpendicular, o coeficiente angular dela vai ser oposto e inverso a esse. Portanto, o inverso seria 1 sobre 2, oposto menos 1 sobre 2. Eu já sei que o coeficiente angular da reta que eu estou procurando é menos 1 sobre 2. Observe, quais alternativas que dá para a gente eliminar já? Se a gente for pegar certinho aqui, letra A, ele diz que o coeficiente angular é 1 meio, 1 sobre 2. Não, nada a ver, já posso jogar fora de jeito nenhum. Letra B, ele diz que o coeficiente angular é menos 2. Não, já joga fora também e manda embora. Letra C, coeficiente angular menos meio. Opa, aí é possível. Letra D, y igual a menos 2x. Também, não, coeficiente angular é menos meio. E daí apenas sobra para a gente a letra C e a letra E. Se você não quisesse ter trabalho de efetuar muitos cálculos, você poderia apenas pegar essa letra C e essa letra E e substituir esse ponto. Afinal de contas, esse ponto 4 e 2, segundo o enunciado, faz parte da reta. O que você poderia fazer? Pegar esse ponto 4 e 2 e substituir na letra C, substituir na letra E e acabar descobrindo aí qual dessas equações que satisfaz o pedido do exercício. Bom, isso seria, eu acho que a maneira mais ágil. Isso num vestibular seria a maneira de você agilizar, diminuir o seu tempo de prova. Claro, num vestibular, isso seria a melhor maneira de você efetuar aí. Bom, vamos pensar como a gente efetuaria matematicamente, sendo um pouco mais rigoroso? Vamos pegar o seguinte, então, ó, peguei aqui uma equação y igual a x mais b, a gente está querendo encontrar a equação da reta e, portanto, a gente vai ter esse formatinho y igual a x mais b. Conforme a gente já pensou no coeficiente angular, a gente sabe que as duas retas são perpendiculares. Se as duas retas são perpendiculares, então o coeficiente angular de uma tem que ser o oposto e inverso da outra. Se lá no enunciado ele me diz que tem uma reta que o coeficiente angular é 2, aqui nesse caso, conforme a gente já discutiu, o coeficiente angular da perpendicular a ela vai ser menos 1 sobre 2. E, portanto, a gente acaba chegando numa equação aqui quase pronta, né? Seria y igual a menos meio x mais b. O que está faltando para a gente? Está faltando o coeficiente linear. Para a gente obter esse coeficiente linear, basta a gente pegar aquele ponto que ele nos deu e substituir aqui. Ele me disse lá no enunciado que o ponto 4 e 2 faz parte dessa reta. Ou seja, quando eu vim aqui e substituir o x por 4, obrigatoriamente o y vai ter que dar 2. E foi isso que eu fiz. Eu peguei a lei que a gente acabou de descobrir, claro, está faltando o coeficiente linear ainda, substituí a abscissa por 4, ordenada por 2. Desenvolvendo essa equação do primeiro grau, que a única incógnita é o b, aí nesse caso, tenho lá 2 igual a menos meio vezes 4, vai me dar menos 2, mais b. Passo para lá, passo para cá, você acaba chegando aí que o b vale 4. E fechou daí, né? Porque você tem o coeficiente angular, menos meio, tem o coeficiente linear, 4, logo a equação da reta perpendicular que ele estava precisando, que ele estava pedindo para a gente, y igual a menos meio x mais 4. Logo a nossa resposta seria lá, resposta letra E. Perceba, é uma das alternativas que a gente tinha deixado lá. A gente tinha deixado a C ou a E como possíveis respostas. A hora que a gente foi lá e substituiu o ponto, a gente acabou descobrindo que a letra E realmente é a alternativa correta aí. Questãozinha de geometria analítica, questão esperada realmente numa primeira fase. O federal gosta muito de geometria analítica, seja ela trabalhando com reta, seja ela trabalhando com pontos, distâncias de pontos. É uma questão já esperada aí. Tranquilo? Lembrar que duas retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular, duas retas perpendiculares têm o coeficiente angular inverso e o oposto da outra aí. Tranquilo? Sossegadinho? Claro, questão que já demandava de um conhecimento nosso, não é qualquer aluno que faz essa questão aí, mas claro, quem estudou faz, com certeza. O cara que estudou um pouco a respeito de geometria analítica, ele teria sim conhecimento muito bacana para desenvolver uma questão dessa aí. Tranquilo? Vamos para a próxima? Próxima questãozinha, questão 70. Questão 70 diz o seguinte:
Um dado comum com faces numeradas de 1 a 6 é lançado 2 vezes, fornecendo 2 números A e C, que podem ser iguais ou diferentes. Qual é a probabilidade da equação ax² mais 4x mais c igual a 0 ter pelo menos uma raiz real? Galera, tá pedindo pra gente probabilidade. Probabilidade, já viemos conversando há um tempinho. Probabilidade, você vai pegar o número de elementos do seu evento e vai dividir pelo número de elementos do seu espaço amostral. É aquilo que eu sempre digo para vocês. Pega aquilo que você quer, quantidade de elementos que você quer, e divide pela quantidade de elementos que você tem ao todo no seu experimento aí. É isso que a gente vai fazer. Vai buscar quantos elementos tem que eu quero, ou seja, que torna aquela equação uma equação com pelo menos uma raiz real, e depois a gente vai buscar o total de possibilidades que a gente tem a hora que a gente joga esses 2 dadinhos aí. Vem comigo? Vamos fazer o seguinte. A gente vai buscar lá primeiro, a gente precisa saber aonde que a gente tem uma equação com no mínimo uma raiz real. Para uma equação do segundo grau ela ter pelo menos uma raiz real, a gente necessita que o delta seja maior ou igual a 0. A gente precisa que o discriminante seja ou igual a 0 para ter uma raiz real, ou seja maior que 0 para ter 2 raízes reais. O que eu percebi, muitos alunos acabaram emperrando, parando justamente nesse ponto. Putz, professor, mas como que eu vou pegar uma equação de segundo grau e perceber se ela tem uma raiz ou 2 raízes reais? É justamente nesse detalhezinho. Detalhezinho que a gente estuda lá no final do ensino fundamental, retomamos aqui no ensino médio. Então, é um detalhezinho que fez a diferença nesse exercício aí. A partir do momento que você lembra que o delta precisa ser maior que 0, a gente vai desenvolver essa formulinha aí. A gente sabe que delta é b² menos 4ac. A gente pega o valor de b que é dado lá na equação, o valor do b é 4, então fica 4² menos 4ac maior ou igual a 0. Desenvolvendo, jogando o 4² 16 para o outro lado, a gente fica que menos 4ac é maior ou igual a menos 16. Aí, multiplicando por menos 1, ou invertendo os elementos de lado, a gente chega que 4ac precisa ser menor que igual a 16. E, por fim, a gente chega que para a gente ter uma equação desse estilo, ax² mais 4x mais c, para que ela tenha pelo menos uma raiz real, é necessário que a vezes c seja menor ou igual a 4. Então, isso é a necessidade que a gente tem dos elementos lá dos nossos dados, para que a equação tenha, no mínimo, uma raiz real aí. Bom, mas vamos pensar, a gente vai jogar 2 dados. Quando a gente joga 2 dados, a gente já conversou muito sobre isso. A hora que eu jogo um primeiro dado, a gente tem 6 possibilidades. A hora que eu jogo um segundo dado, a gente tem 6 possibilidades. Se a gente quer jogar os 2 dados, a gente precisa jogar o primeiro dado e o segundo dado. E lá do princípio fundamental da contagem, o E lembra uma operação de multiplicação. E, portanto, a hora que eu jogo os 2 dados, 6 vezes 6, a gente vai ter 36 possibilidades. Vamos ver as 36 aqui? Então, 36 possibilidades, esse seria o nosso espaço amostral. Estão aqui as 36 possibilidades que a gente tem a hora que a gente joga esses 2 dados aí. Bom, o que a gente quer desses 36? A gente quer aqueles cujo A vezes C, a hora que a gente pega A vezes C, dá menor ou igual a 4, cujo resultado dos dados, a hora que eu multiplico, dá menor ou igual a 4. Se a gente for olhar, basta olhar de 1 em 1, né? Se a gente pegar 1 em 1, 1 vezes 1, opa, dá 1, dá menor ou igual a 4. Então esse cara é um elemento que eu estou querendo aí. Então o primeiro elemento que eu teria seria o elemento 1 em 1. Deixa eu arrumar aqui certinho, bem tranquilo, vamos jogar ali o elemento 1 e 1. Perfeito, tá lá. Depois, pensando no 1 e 2. 1 e 2, novamente, 1 vezes 2, 2, opa, é menor ou igual a 4. Também um elemento que a gente gostaria. 1 vezes 3, 3 é menor ou igual a 4. 1 vezes 4, 4 é menor ou igual a 4. E daí 1 vezes 5, 5. Opa, já passou. Já não é menor ou igual a 4. 1 e 6 também, obviamente, não vai ser aí. A gente teria novamente que o 2 e 1. 2 vezes 1 me daria 2, e isso é menor ou igual a 4. O 2 vezes 2 também. 2 vezes 3, já vai passar do menor ou igual a 4, já vai passar do 4 aí. Então 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 acabam ficando fora do meu evento. 3 e 1, 3 vezes 1, 3 vai entrar. 3 vezes 2 já está fora. E todos os elementos dessa linha posteriores também. 4 vezes 1 também vai entrar, 4 vezes 1 dá 4, isso é menor ou igual a 4. Os posteriores, 4 vezes 2, 4 vezes 3, já vão passar do 4 a multiplicação aí. O mesmo vai acontecer com os elementos das duas últimas linhas. Então, na verdade, os elementos que eu tenho no meu evento já estão aqui. São esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos que eu tenho no meu evento. Conforme já conversamos, probabilidade
Eventos sobre espaço amostral, o que você quer sobre tudo. O que eu quero? Quero que a multiplicação desses dados dê menor ou igual a 4, ou seja, 8 elementos que a gente percebeu. Um total de quantas possibilidades? 36. Então agora está tranquilo, né? A probabilidade vai ser 8, que é aquilo que eu quero, sobre um total de 36 possibilidades. Bastava a gente simplificar para a gente chegar lá na resposta que a federal nos deu aí. A probabilidade nesse sentido seria de 2 sobre 9. Estava lá a alternativa letra C, C de cavalo, C de cachorro, C de ser humaninho, enfim. Bom, vamos lá, galera. Perceba, questão de probabilidade, questão esperada, muito esperada. Sempre digo aos meus alunos que na primeira fase a gente vem com uma questãozinha de primeira fase aí, uma questãozinha de probabilidade, desculpa. A gente esperava realmente uma questão dessa aí. Tranquilo? Você que estudou, batalhou, conforme a gente veio conversando, falando que probabilidade estaria na sua primeira fase, foi lá e teve a felicidade de acertar essa questão aí. Tranquilo? Vamos para uma próxima? Vem comigo. Próxima questão, questão 71. Questão 71 falava o seguinte: a respeito da função representada no gráfico ao lado, já vou mostrar esse gráfico para vocês, e considere as seguintes afirmativas. No item 1, ele diz que a função é crescente no intervalo aberto de 4 a 6. No item 2, ele diz que a função tem um ponto de máximo em x igual a 1. Ele diz no item 3 que esse gráfico representa uma função injetora, e no 4 ele diz que esse gráfico representa uma função polinomial de terceiro grau. Uma questãozinha com A, B, C, D e E aí, somente verificando quais são verdadeiras, quais são falsas. Questão já bem normal numa primeira fase, em que ele me dá itens e a gente precisa verificar quais delas são verdadeiras ou falsas aí. Bom, convido vocês para a gente olhar cada item. Vou mostrar o gráfico para vocês. Está aqui o gráfico dado aí na primeira fase da federal e vamos olhar cada item. Item 1, ele diz para a gente que a função ela é crescente no intervalo de 4 a 6. Vamos observar lá, galera, no intervalo aberto de 4 a 6. Quando você pega o intervalo aberto de 4 a 6, a gente acaba chegando nesse trecho aqui do gráfico. A gente acaba chegando aqui, deixa eu colocar em verde para facilitar, a gente acaba chegando nesse trecho do gráfico aqui, que seria onde a gente tem o intervalo aberto de 4 a 6. Observe com calma, de 4 a 6, o seu gráfico ele está crescendo, as ordenadas desses pontos estão crescendo? Sim, certinho, certinho. Item 1, tetinha, tetinha, muito fácil, verdadeira. Tá lá guardadinho, guarda para sua conta lá, bem tranquilo. Vamos para o 2. O 2 diz o seguinte: que a função, essa função representada no gráfico aí, ela tem um ponto de máximo em x igual a 1. Galera, ponto de máximo seria aquele ponto que a gente tem no nosso gráfico em que a ordenada assume o maior valor possível. Se a gente for observar, esse ponto, ele realmente existe no gráfico, tem um ponto de máximo e ele está justamente aqui, ó. A gente tem um pontinho de máximo nesse gráfico. Ele diz que esse ponto de máximo é quando x vale 1. Perfeito, certinho. Se você observar realmente, aonde a gente tem um x igual a 1, é justamente aonde você vai ter aí um ponto de máximo. Ou seja, item 2, verdadeiro. Já sabe que 1 é verdadeiro, já sabe que 2 é verdadeiro. Opa, está no caminho, já já você vai acertar essa questão bem tranquila aí. Vamos para o terceiro tópico, terceiro item. Terceiro item da federal diz o seguinte: ele diz pra gente que esse gráfico representa uma função injetora. Essa questãozinha, função injetora, é um detalhezinho que a gente tem lá em funções. Quem está bem preparado sabe observar isso no gráfico. Quem se preparou mais ou menos, daí já tem uma certa dificuldade aí. Não é algo tão simples de ser observado. Bom, a gente sabe que para ser uma função injetora, abscissas diferentes precisam levar em ordenadas diferentes. O que não ocorre aqui no gráfico. Perceba, vou mostrar um exemplo. Vou mostrar um exemplo para vocês, já vão observar que não ocorre isso. Aqui a gente tem dois pontinhos. Por exemplo, vou pegar aqui, vamos imaginar aqui, ó. Perceba, a gente tem dois pontinhos, onde a ordenada ela vale 2. A gente tem um pontinho aqui, a ordenada nesse ponto vale 2, e aqui a gente tem ordenada valendo 2. Perceba, para ser injetora, a gente precisa que abscissas diferentes levem ordenadas diferentes, o que não é o caso. A gente tem uma abscissa aqui que está levando na ordenada 2, e a gente tem uma outra abscissa aqui que também está levando na ordenada 2. Ou seja, não tenho abscissas diferentes levando em ordenadas diferentes, portanto, item 3 falso, nada a ver, item 3, manda embora. Então, 1 verdadeiro, 2 verdadeiro e o 3 falso. Vamos para o último item. Último item, item 4. Ele diz que esse gráfico representa uma função polinomial do terceiro grau.
Para quem estudou um pouquinho a respeito de funções polinomiais, estudou um pouquinho a respeito de polinômios, sabe que esse cara está falso. Por que está falso? Se é uma função polinomial do terceiro grau, a gente sabe que o número máximo de raízes que ela possui são 3. Entretanto, no gráfico, isso não é mostrado. No gráfico, a gente não tem apenas 3 raízes. Observe, as raízes são aqueles pontos onde a ordenada é 0. Se a gente for observar, você tem um pontinho aqui onde a ordenada é 0, você tem outro pontinho aqui onde a ordenada é 0, você tem uma terceira raiz aqui, e para finalizar, a gente tem uma quarta raiz. Ou seja, não é função polinomial do terceiro grau. Se fosse do terceiro grau, ele teria no máximo 3 raízes, mas aqui o gráfico nos mostra que são 4 raízes aí, 4 raízes reais. Esse é um detalhe bacana de você perceber. Professor, tem 4 raízes reais marcadas ali. Quer dizer que é uma função do quarto grau? Não necessariamente. Pode ser que seja do quarto, do quinto, do sexto grau, isso dependendo da quantidade de raízes complexas, né? Quinto grau não tem como. Então seria quarto grau, sexto grau, oitavo grau. Com certeza é no mínimo quarto grau, claro, isso a gente sabe, é do quarto grau para cima que a gente pode ter aí. Não posso afirmar que é do quarto, porque a gente tem algumas raízes complexas, pode ter raízes complexas, e num plano cartesiano a gente não mostra essas raízes complexas. Então, com certeza que tem 4 raízes reais, mas é possível ter mais raízes sendo raízes complexas aí. De qualquer forma, com certeza o item 4 não é verdadeiro. Do terceiro grau, de jeito nenhum aí. Ou seja, a gente acabou descobrindo que a primeira afirmação era verdadeira, a segunda também, a terceira é falsa e a quarta é falsa. E, portanto, olhando lá para as alternativas, a gente chega na alternativa A. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Tranquilo? Questãozinha de gráfico, já informamos para vocês, sempre falamos para vocês que na primeira fase uma questão de gráfico é muito plausível, o Federal do Paraná gosta de trazer questões assim, e como eu já falei, uma questão que todos os cursos precisam. Você, independente do curso que você vai trabalhar, uma hora você vai se deparar com um gráfico. Então é muito importante que você saiba analisar um gráfico, observar todos os detalhes. É uma questão que realmente... Parabéns, Banca da Federal. Realmente uma questão que vale muito a pena. Para uma primeira fase, é isso que o estudante, de maneira geral, precisa saber aí. Bacaníssimo, parabéns. E vamos fechar? Última questãozinha, vem comigo. Última questão, questão 72. Questão 72 já diria até que é a questão mais complexa. É onde o aluno realmente precisa ter um conhecimento, ela vai abordar aí função exponencial, vai abordar logaritmo, e o aluno realmente precisa ter conhecimento bacana para desenvolver ela. Diz o seguinte, suponha que a quantidade de Q de um determinado medicamento no organismo T horas após sua administração possa ser calculada pela fórmula Q igual a 15 vezes 1/10 elevado a 2T. Sendo que, medido em miligramas, a expressão que fornece o tempo T em função da quantidade de medicamento é igual a qual Q? Ele quer saber que você relacione o tempo T em função da quantidade de medicamento que é aí. Na verdade, ele está abordando aí função inversa. Você não precisa nem pensar nesse sentido, basta a gente de alguma forma buscar o tempo em função da quantidade de medicamento aí. Bom, então o que eu fiz? Peguei lá a lei que ele me dava, então ele me dava que o Q era 15 vezes 1/10 elevado a 2T, e nosso objetivo é tentar isolar esse tempo aí. Para isso, peguei o 15 que estava multiplicando e passei ele dividindo. Tive que Q sobre 15 é igual a 1/10 elevado a 2T. Beleza. Bom, preciso de alguma forma tratar aquele T ali e buscar isolar ele. O que eu fiz? Apliquei logaritmo de um lado, apliquei um logaritmo no outro lado da equação. A hora que a gente faz isso, a gente não está alterando a igualdade. Então, é possível você trabalhar com logaritmo de Q sobre 15 igual ao logaritmo de 1/10 elevado a 2T. A partir disso, eu utilizei uma propriedade de logaritmos. A gente tem logaritmo de uma potência aqui no lado direito, né? Log de 1/10 elevado a 2T, logaritmo de uma potência, a gente apenas passa esse 2T para frente multiplicando o log aí. Então, eu acabei chegando que log de Q sobre 15, é igual a 2T vezes log de 1/10. A partir disso, continua a minha saga de buscar isolar o T. Não me ajuda aqui? O que acontece? A gente acaba obtendo aí que log de 1 sobre 10, a gente pode concluir, a gente sabe que log de 1 sobre 10, 10 elevado aqui número dá 1/10, seria menos 1. E é por isso que eu acabo obtendo que no lado direito eu vou ter 2t vezes
menos 1. Daí que eu tiro que log de Q sobre 15 dá menos 2t. Apenas resolvi o log de 1/10. A partir disso, consegui já começar a isolar o t. Então, o menos 2 que estava multiplicando o t, eu passei para o outro lado dividindo. Acabei chegando que menos meio log de Q sobre 15 é igual ao tempo aí. Poderia ser uma das alternativas do nosso exercício, entretanto, a Federal ela foi lá e desenvolveu um pouco mais. Então, nosso objetivo a partir daqui é chegar numa das alternativas. O tempo já está isolado, você já conseguiu fazer o tempo depender aí da quantidade de medicamento, a gente apenas agora vai desenvolver, trabalhar para que chegue em uma das soluções que a Federal nos apresentou, uma das alternativas que a Federal nos apresentou. Bom, qual é a ideia aqui? Esse menos meio, ele está multiplicando o logaritmo de Q sobre 15. A gente pode utilizar a propriedade da potência fazendo o processo inverso. Em vez de passar o nosso expoente multiplicando, a gente transforma isso numa potência. Então, a gente transforma aquele logaritmo, menos meio log de Q sobre 15, num logaritmo a uma potência. A gente tem que log de Q sobre 15 elevado a menos meio é igual ao t ao tempo aí. E daí, só finalizando, obtendo a alternativa, uma das alternativas apresentadas pela Universidade Federal do Paraná, a gente tem uma potência elevada ao expoente negativo, portanto, eu posso pensar no inverso dessa fração, né? Invertendo a fração, a gente fica com 15 sobre Q, e como está elevado a meio a gente sabe que seria uma raiz quadrada aí. Logo, a gente acaba obtendo que o tempo, conforme a Federal nos apresentou uma das alternativas, ele seria o logaritmo de raiz quadrada de 15 sobre Q. Tranquilo? Esse cara seria lá a nossa letra A, a nossa alternativa A. Sussa! Galera, perceba, última questãozinha, uma questãozinha aí já com mais cálculo, diria que era a mais complicadinha da primeira fase, não é nada assim, nossa, não poderia estar numa primeira fase, sim, está tudo tranquilo, é uma questão justamente para diferenciar, ter uma questão no nível um pouco mais alto, afinal de contas, a gente teve muitas questões lá atrás, lá no começo, que trabalhavam com conceitos bem básicos, então essa questão vem justamente para agradar e para dar pontuações a mais para aquele cara que realmente lutou e buscou aprofundar determinados conhecimentos, determinadas áreas da matemática aí. Tranquilo? Essa é a nossa correção aí da primeira fase. Espero que você tenha ido bem, né? Na verdade, tenho certeza que se você durante o ano se desenvolveu, você buscou o seu máximo, fez seu máximo, se deu muito bem nessa primeira fase, e espero que você esteja na segunda fase aí. A gente se vê num banho de lama, espero que na segunda fase a gente mande muito bem. Com certeza estaremos aqui corrigindo a segunda fase com vocês, e no banho de lama, com certeza a gente estará junto. Tranquilo? Galera, beijo na bunda, fica com Deus, eu te vejo aí nos próximos vídeos corrigindo mais provas. Beijo, até mais, tchau, tchau.